Seguimos então com o Jornal da Mix, agora Mix 7h20. A gente tem olhado e começou o programa falando sobre a cúpula do G20, a reunião que está acontecendo no Brasil. Aconteceu uma série de eventos antes delas, inclusive falamos aqui na semana passada com o prefeito Ari Vanazzi, aqui de São Leopoldo, presidente da Associação Brasileira de Municípios, que estava no Urban 20, ou U20. Então, para além das questões, essas questões globais, que vão ser discutidas também com os chefes de Estado agora, sendo discutidas por quem está lá na ponta, lidando direto com as populações, organizando as cidades, organizando inclusive os financiamentos necessários e as demandas que podem ser levadas aos chefes de Estado. Então, reunião de prefeitos, daqueles que estão dentro dos municípios. E aí a gente traz uma situação que a gente acompanha e comitivas aqui do Brasil têm ido visitar ao longo dos últimos anos, que é o case de Medellín, né? A segunda maior cidade da Colômbia, que na década de 90 era a cidade mais violenta do mundo. Então, pense nesse título, a cidade que era considerada a cidade mais violenta do mundo, com um alto índice de homicídios na década de 90, agora, na década de 20 dos anos 2000, é modelo de cidade inovadora. Cidades, então, comitivas de vários países se deslocam para lá para entender o que se conseguiu fazer nessas décadas, nessa virada do milênio, transformando numa cidade que é modelo. E aí, dentro disso, existe o antropólogo colombiano que participou desta transformação e tem colaborado com os projetos aqui em Porto Alegre, como, por exemplo, o Pacto Alegre, e está na capital já para a realização de um evento que acontece amanhã, inclusive, que é sobre cidades inteligentes. E é com ele que vamos fazer contato. Em seguida, trazendo, deixa eu dar o serviço aqui para vocês, para quem pretende acompanhar, acontece amanhã, do meio-dia às 14h, o encontro Cidades Inteligentes, dentro, né, mais uma edição do Menu Poa, com o Paulo Ardenck, que é CEO da Wise Innovation, tem trabalhado com processos de inovação em prefeituras aqui do Rio Grande do Sul e do resto do país, dando esse start, né? Como transformar dentro da legislação, dentro dos departamentos, esse olhar inovador. O Santiago Uribe, que é o antropólogo e líder então, da Oficina de Resiliência de Medellín, e o Rafael Bechelin, que é especialista em cidades inteligentes. E é então com o antropólogo colombiano de Medellín, diretor executivo do Medellín Resilience Office Corporation, Santiago Uribe, que conversamos agora. Muito bom dia! Bom dia para vocês, para as pessoas que estão escutando a esta hora da manhã. Professor, o senhor é um agente de transformação e tem sido, digamos assim, o porta-voz desse processo, tanto acolhendo as comitivas que chegam em Medellín para conhecer esse case, como levando o case de Medellín para o resto do mundo. Qual foi o fator de virada dessa cidade, que na década de 90 era tida como a mais violenta do mundo, em que talvez a pessoa mais aclamada naquele momento fosse Pablo Escobar, que é um nome conhecido no mundo inteiro em função dessa época, para o que é hoje Medellín, reconhecida como uma cidade inovadora e com qualidade para os seus cidadãos? Bom dia. Eu acho que a coisa mais importante foi reconhecer que a violência não era nosso problema. A violência era a manifestação de um problema muito maior, que são as desigualdades, a inequidade. E a inequidade é a energia dos conflitos, e muitos desses conflitos terminam sendo resolvidos pela violência. E a partir de esse novo olhar, a cidade inteira virou a mirada, o olhar a chegar às periferias e desenhar um projeto que hoje é reconhecido a nível internacional, ele chama Planos Urbanos Integrales, que é levar o melhor da arquitetura, o melhor do urbanismo, o melhor das intervenções sociais à periferia.
Então, os últimos 30 anos, as últimas 3 décadas de nossa cidade, todo o trabalho feito se ha concentrado em levar a periferia, ou melhor, del desenvolvimento social, del desenvolvimento humano, a través de convertir a cidade em uma cidade inteligente, com arquitetura inteligente, com urbanismo inteligente, com projetos de inclusão social inteligente, mas todos eles feitos em las periferias de nossa cidade. Santiago Uribe, como se definiu qual era esse melhor? Né? Porque agora a gente, por exemplo, estamos aí com a cúpula do G20, se fica claro uma separação entre um espectro de direita e um espectro de esquerda, que me parece que a divergência está exatamente em entenderem o que seja o melhor. Uns entendem que o caminho é um, outros outro para o que consideram o melhor. Como é que vocês em Medellín definiram o que era melhor para aquela cidade naquele momento? Acho que a coisa mais importante foi reconhecer que precisamos da energia de todos os atores, a energia da esquerda, da direita, do centro e de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Um solo ator sozinho não tem a força para transformar uma cidade, e menos um prefeito sozinho em 4 anos, com a possibilidade de fazer só políticas públicas do governo. Então, a cidade criou o que é conhecido como um pacto pela inovação, um pacto que juntava todas as universidades, todo o setor público, também a possibilidade de trabalhar como os empresários, as organizações da sociedade civil e os jovens. Os jovens foram muito importantes em nossa transformação. Um pacto que tenía como objetivo la transformación social, urbana y cultural de nuestra ciudad para crear una nueva cultura, un nuevo lugar a la ciudad de todos trabajando juntos. Ninguém lembra que en aquel momento los jóvenes de Medellín y Bogotá fueron actores políticos, ellos crearon una constituyente y una de las grandes reformas de aquella constituyente fue que si você queria ser candidato à prefeitura ou à governação em Colômbia, você não precisava ser de um partido político. Você, como cidadão, poderia participar de uma eleição popular se outros cidadãos acreditavam em você. Eu acho que essa também foi uma das grandes reformas, uma das grandes inovações, é que os cidadãos temos que voltar a la construcción de políticas públicas activamente e incluso a la política para participar activamente en la construcción de nuestras ciudades. Esa fue una de las grandes innovaciones de nuestra ciudad, una activa participación política de todos los actores juntos, gobierno, empresarios, universidades, organizações da sociedade civil e os jovens juntos para poder transformar nossa cidade. E como é que você conseguiu fazer essa execução em termos de financiamento? Porque agora está em andamento a COP29. O grande nó, o desafio é conseguir o financiamento climático. Está a cúpula do G20 aqui no Brasil, discussão, financiamento. Como é que se financiou, que se executou todos esses planos em Medellín? Também aconteceu uma grande reforma de uma forma diferente, uma forma inovadora. A primeira coisa é que a cidade é uma empresa pública que ela debe ser eficiente, ela debe tener servicios competitivos. El sector público no precisa ser un sector ineficiente, no precisa ser percibido como un sector que no logra llevar los servicios de una manera efectiva, y más debe también ser competitivo, generar riqueza y poder avanzar hacia la construcción de unos nuevos orzamentos robustos. Entonces, mientras todo el mundo privatizaba empresas públicas, Medellín decidió no privatizar, más cambiar por una cultura de gerenciar
o público, una manera efectiva de gerenciar o público como uno de nuestros grandes activos. Son un ejemplo para que vos entienda. Nós tenemos una empresa pública de servicios de energía, acueducto, esgoto, que gera energía. Nossa empresa, mi empresa pública, porque es mía. Yo, como soy ciudadano, soy propietario de esa empresa, genera el 53% de la energía que nos precisamos para todo Colombia. As cidades inteligentes precisan ser también boas empresas con boas empresas públicas que sean competitivas, que generen servicios bons para la gente. No precisamos privatizar todo, precisamos mudar una cultura de un trabajo de lo público más eficiente, como una mudanza de la manera como llegamos el sector público, servidores públicos y nuestro trabajo en las prefeituras y en las otras entidades públicas de la ciudad. Bom, o senhor está em Porto Alegre, está neste momento, inclusive, pelas ruas da capital, conversa com frequência com agentes aqui da capital que trabalham pelo Pacto Alegre, agentes públicos. O que o senhor pode nos dizer neste momento do que enxerga da nossa cidade como potencial ou ação prioritária que precisamos também para as nossas viradas para uma cidade mais inteligente, mais digitalizada, uma cidade do futuro? Olha, eu estou no T9 indo para Tecnopuc porque eu acredito em os serviços públicos de qualidade. Eu acho que o transporte de Porto Alegre precisa também uma mudança profunda. Inclusive, eu falado muito que eu sonho com uma Porto Alegre com um metrô de qualidade que chegue a La Restinga, que chegue a Mário Quintana, que chegue a todas as periferias para incluir elas e não olhar de que as periferias elas não são excluídas, que elas são uma oportunidade, certo? Que elas têm também a possibilidade de gerar uma grande transformação para Porto Alegre. Eu acho que o trabalho que vêm fazendo vocês com o Pacto e com muitas outras instituições é uma semente para transformar Porto Alegre. Mas o mais importante, precisam que vocês, os cidadãos, voltem a acreditar em Porto Alegre, voltem a amar a Porto Alegre. Mas coisas que me generam muita tristeza é escutar porto-alegrenses que não falam bem da cidade, que todo el tiempo están criticando que la ciudad no va bien, que la ciudad tiene muchos problemas, mas ninguém se junta para hacer cosas. Yo acho que el Pacto Alegre y esas otras instituciones, muchas otras que están trabajando juntas, son un ejemplo de que sí puede haber una transformación. Mas es una transformación que va a tomar algunas décadas. Vocês ya fueron un referente a nivel internacional, mundial. Nos, en 1990, olhamos para vocês para aprender de orçamento participativo, del Foro Mundial Social, de la ciudad que era un ejemplo de transformación social y de inclusión. Yo acho que Porto Alegre precisa voltar a ser ese gran referente, más precisa del trabajo de todos vocês juntos, las universidades, los empresarios, el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes con nueva energía, tratando juntos de trabalhar por um objetivo comum, que é transformar Porto Alegre nessa grande cidade que sempre foi e que merece voltar a ser. Santiago Uribe, muito obrigada, uma alegria ouvi-lo novamente e que possa ter uma boa estadia aqui na nossa cidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado e boa semana, bom trabalho.